Existe uma fera mitológica chamada Hidra. E a Hidra, a característica dela, segundo os livros antigos de história, é que ela tinha o poder de se regenerar. Quando você cortava uma das cabeças da Hidra, surgiam duas em seu lugar. Pois é, vai ser muito difícil o PT cortar cabeças da direita para tentar barrar a direita. Por que eu digo isso? Bolsonaro está inelegível. Então, digamos que a cabeça política do Bolsonaro foi cortada. E aí temos Zema, temos Tarcísio, temos Jorginho de Mello, enfim, nomes não faltarão. Nomes óbvios, Michele Bolsonaro, enfim. E nomes não tão óbvios assim. Será que podem ganhar uma força grande até lá? Talvez. Eu vou citar um nome de São Paulo, que não é o Tarcísio, está muito ligado ao Tarcísio, mas que tem um perfil que vem surpreendendo a muitos e que pode sim se tornar uma grande liderança da direita. Quer que eu explique para você? Então vem comigo. Olha só, essa matéria aqui, infelizmente, não é a exceção, é a regra. E eu vou te mostrar o porquê eu estou colocando essa matéria antes de chegar nesse possível nome. Sem flagrante, dupla é liberada após confessar execuções com 6 tiros. O que aconteceu? Um homem de 42 anos tinha uma dívida, ou seja, era credor de 2 sujeitos. 2 indivíduos estavam devendo, 2 bandidos estavam devendo R$ 1.000 para esse homem. E aí o homem foi cobrar a dívida desses 2 bandidos. Esses bandidos não gostaram da cobrança, buscaram uma arma ilegal no meio, conseguiram do crime e dispararam 6 tiros. Executaram um homem que morreu na hora. Os bandidos fugiram. Pouco tempo depois, foram pegos pela polícia. Menos de 24 horas depois. Chegou no juiz. Teve audiência de custódia. E o juiz liberou. Não é mais flagrante. Vão responder em liberdade. Quando a gente noticia esse tipo de situação, dói muito saber onde o nosso Brasil chegou. E aí, nós vamos falar de um nome que vem ganhando holofotes mais do que a esquerda queria que ganhasse. Estou falando do Capitão Derrite. Aconteceu uma tragédia no estado de São Paulo, você deve estar sabendo. Num bairro nobre, uma policial foi assassinada por um empresário, teve uma troca de tiros e uma policial exemplar perdeu sua vida. O Derrite foi dar a coletiva de imprensa sobre o caso. Eu só quero que você ouça o Derrite. Eu, que tenho um apreço ímpar pela Polícia Militar, em especial do estado de São Paulo, afinal são vocês que estão me defendendo aqui em São Paulo, mas todas as polícias do Brasil têm o meu apreço incondicional. Olha só o que o Derrite falou aqui. E aí, você tira suas conclusões se não é a fala de uma pessoa, de um líder da PM no Brasil. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será, um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com um fuzil que tentou assaltar uma lotérica, um carro forte e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma Corte Suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda um indivíduo que fala assim, eu tenho 8 passagens pelo crime de roubo? Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário. A gente ama ser policial. Eu briguei lá, contra tudo e todos, para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara. E foi pro Senado. Cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia, que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos presos pela polícia? Então, a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só
Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso. Então, ao invés de jogar a culpa na polícia, agradeçam, senhores, o fato de termos homens e mulheres idealistas como esse que acabaram de sair aqui, para combater o crime, para arriscar sua vida, muitas vezes morrendo, como é o caso da Milene, muitas vezes morrendo, como é o caso do soldado Patrick Reis, num país que libera um criminoso preso pela 30ª vez pelo crime de roubo portando um fuzil. Essa é a realidade do nosso país. A gente não tem... Há como você questionar o que o Derrite falou aqui? Eu duvido muito. O problema da polícia não é prender. Policial para prender tem muito. O problema é manter esses caras na cadeia. E aí é lógico, há exceções. Por exemplo, se você achar que é normal tirar um cidadão da cadeia, colocar ele num dos cargos mais importantes do país, liberar ali 200 bilhões de grana para ele poder gastar, deixar colocar de volta todos aqueles velhos, aquelas velhas figuras da corrupção de volta. Se você acha que isso é normal e se a resposta é sim, tá tudo bem. Aí tá tudo normal. Agora, se você fica indignado com isso, esse cara aqui é um nome a se pensar, tá? É um nome que eu apoiaria facilmente para presidente da República, para governador, para senador, porque o nosso Senado está deixando a desejar demais. Você concorda com isso? Então a gente precisa abrir muito os olhos. E aí eu vou trazer uma matéria aqui do Metrópolis também. Outra questão que me chamou a atenção em relação ao Derrite. O caso da policial que foi vítima, assassinada, foi uma brecha para um jornalista do Metrópolis tentar fazer uma lacração em cima do Derrite. Ah, mas aí é a questão de armas, né? Vocês não defendem as armas? Olha aí a policial morta por alguém que tinha arma, né? Foi um empresário. Pois é, tomou uma invertida bem, mas bem merecida. Dá uma olhada nesse trecho. Secretário, só mais uma última pergunta. O senhor acha que a população pode se sentir segura com tanta gente armada com armas de grosso calibre circulando pela cidade? O senhor é da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendeu o armamento da população, e a gente viu isso, de certa forma, se voltando contra uma policial civil no último sábado. Eu gostaria de saber do senhor como que o senhor vê essa relação. Eu sei que o nosso colega aqui do Metrópolis, ele está querendo completamente desfocado do que é a premissa nossa aqui, mas ele quer falar de arma de fogo. Eu falo para você. Não. Queria falar com o senhor de arma de fogo, que foi um fato grave que aconteceu. O senhor lamentou a morte da menina. Falar? Sim, não, o senhor pode falar. Eu agradeço. O senhor pode falar. Pode, claro, com certeza. Qual foi o período de menor taxa de homicídio na história do Brasil? Desde 2007, quando começou a ser analisado. Durante a pandemia, né? Não foi durante a pandemia, foi 2019. Foi justamente no período em que houve a maior flexibilização e acesso a posse e porte de arma de fogo no Brasil. Essa é uma constatação. Isso não significa dizer que liberar arma de fogo é uma política de segurança pública, pois não é. Posse e porte de arma de fogo, na minha concepção, isso eu sempre defendi como deputado, eu entendo que é o direito de autodefesa. Agora, o que o senhor aqui, como é o seu nome? William Cardoso. O que o William aqui está querendo fazer é usar um péssimo exemplo, lamentável, uma tragédia, relativizar a morte de uma policial. Eu lamento muito que o senhor esteja fazendo isso. Não. Para usar um exemplo negativo e generalizar. Eu não faço isso. Essa pauta de arma de fogo, eu sugiro que o senhor visite a Praça dos Três Poderes, é o Congresso Nacional que vai falar sobre isso. Não sou eu como secretário de Segurança Pública. Como secretário, eu te garanto que foram 9.865 armas retiradas das mãos de criminosos na minha gestão. É isso que eu tenho para falar. Pois é, aí não tem como falar. Para quem não tá entendendo esse caso aí da Milene, da policial morta, aconteceu, sabe, uma tragédia até onde se sabe até agora, uma coisa assustadora. Tinha um empresário chamava Rogério Saladino, e aí 2 policiais civis, sem farda nem nada, policial civil anda como um civil, foram até a casa do empresário e pediram as câmeras de segurança da casa do empresário, porque havia acontecido um roubo na casa ao lado. Acontece que o empresário estava ali com seu segurança, o empresário da alta, né, vamos dizer assim,
de um bairro nobre da cidade, achou que não eram policiais, achou que eles eram bandidos, a policial civil e o seu colega que estava com ela, o outro policial. Sacou a arma e começou o tiroteio. E aí a policial faleceu, até onde eu sei, o empresário também veio a óbito, então teve uma troca de tiros e um policial que estava com ela também acabou sendo assassinado, e um outro policial que chegou depois acabou matando tanto o empresário e o rapaz que estava com ele também. Então, assim, foi uma tragédia. E aí a imprensa está explorando que este caso é um caso que demonstra a violência das armas, né? E assim, a gente vê que é nitidamente um mau caratismo sem tamanho da imprensa ao tentar fazer isso. Mau caratismo gigantesco. Por quê? Houve um mal entendido gigante. Acharam que era assaltantes e ele tentou se defender. E aconteceu essa tragédia. E realmente foi uma tragédia. E é um efeito colateral das armas? É. Tá? Mas explorar isso dizendo que isso é o aumento da criminalidade é ser negligente com a quantidade de gente que vem sendo assassinada por bandidos. Bandidos esses que não registram suas armas. Então, assim, é muito mau caratismo, é muita falta de moral da imprensa em tentar lacrar em cima disso. Outro ponto. Vamos falar agora de Tarcísio de Freitas, já que a gente está falando de The Hit, está falando de São Paulo. Olha só, Tarcísio, aqui em São Paulo, indicou que não vai apoiar o prefeito Nunes sem aval do Bolsonaro. Então o Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão agora para poder bater ali o martelo em cima do Salles. Uma vez que o PL está querendo apoiar o Ricardo Nunes, o Bolsonaro não está muito satisfeito com isso. E o Tarcísio de Freitas, sendo fiel ao Bolsonaro, falou: não, eu vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar. Eu não vou apoiar o prefeito de São Paulo se o Bolsonaro não apoiar. Ou seja, mostrou que não está muito alinhado com o prefeito, com o Salles, e há aqui uma grande possibilidade, o Nunes, né, o Ricardo Nunes, e aqui uma grande possibilidade do Ricardo Salles ganhar uma maior visibilidade em cima da busca pela prefeitura de São Paulo. Eu torço pelo Salles. Eu vejo o Salles como um bom nome. Mas aí depende muito do que vai rolar em São Paulo ainda até agora. E aí, já que nós falamos nessa situação, surgiu um novo nome. Eis que ressurge das cinzas. Ele, com um passarinho ali atrás que não é uma fênix, é uma pombinha. Volta para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. O grande socialista da Atena, né? É o seguinte, o Datena agora filiou-se, de uma vez por todas. Os empresários, sabe aqueles empresários da Carta da Democracia, do Fora Bolsonaro, lembra aquela turma? Pois é, aquela turma agora resolveu apostar na, digamos aí, a Tabata Amaral, a Alckmin de Saias, né? Então, estão apostando nela e o Datena pretende entrar como vice da Tabata Amaral. Lembre que o Datena tentou trair aí o PT, né, chamando o Boulos para uma conversa e falou: larga o PT de lado, deixa eu entrar de seu vice. Sabe, é meio patético essa busca incessante do Datena pela política. E assim, eu vou ser sincero, aqui no estado de São Paulo, eu não voto na capital, né? Mas não teria meu voto. De forma alguma, acho que o Datena já se queimou demais. Desde 2015, ele vem tentando entrar na política e ainda não achou. E agora ele acha que, como vice da Tabata Amaral, ele pode emplacar uma candidatura. Eu acho que não consegue. Eu acho que não vai conseguir nem 10% dos votos, né? E espero não estar errado, tá bom? É isso aí, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Se você assistiu o nosso conteúdo aqui, ficou até o final, deixa no comentário que ficou até o final e a gente vem acompanhando aqui as matérias para vocês, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e vejo vocês daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde.